Olá, pessoal do Contramaré, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui um pouquinho mais na estica, né? Hoje eu tô igual um advogado aqui, igual um juiz. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e hoje eu vim falar sobre Deus. Talvez você já tenha se atentado aqui que eu sou tatuado e eu tenho muito mais tatuagem além dessas aqui. E não, eu não estou escondendo elas, eu não tenho nada aqui para esconder, eu não tenho nenhuma mentira aqui para esconder quem eu fui. Pelo contrário, eu gosto de falar da onde eu saí, o que eu fiz até chegar aqui nesse rostinho bonito, nesse sorriso alegre e nessa firmeza que eu me mantenho aqui todos os dias, que é na palavra de Deus. Eu tenho muito a agradecer ao meu pai, porque ele que me fez conhecer a graça que é Jesus Cristo. Muitas vezes chamava eu para a igreja e muitas vezes eu aceitava de coração aberto, mas até que chegou um ponto que, como toda criança, como todo pré-adolescente, a gente quer fazer as coisas na nossa hora, do nosso jeito e da nossa maneira. É simples assim. Criança chega um momento que ela quer ter uma ruptura assim com a realidade de que ela precisa obedecer ao pai e à mãe. E meu pai sempre me levava para a igreja até que chegou um ponto que eu simplesmente perdi a vontade de ir, não queria ir mais. Eu já não acordava tão animado de domingo para ir para a igreja, que era de manhã, e a minha mãe nunca foi para a igreja da maneira que meu pai ia, não era frequente, então era um pouco mais ali eu e meu pai, minha mãe ficava ali em casa, minha irmã também, mas eu sempre prestava muita atenção quando eu ia. Então a sementinha foi plantada desde criança. Eu tenho vídeos no celular do meu pai, bem antigo, quando eu era criança, de eu pregando pro meu avô, pregando pro meu pai. Pregar pra ele, você vai pegar, orar pra ele ver. Pra ele ver. É isso mesmo. Tem um vídeo bem engraçado até que eu tô ali pregando pro meu pai, eu falo: "Você quer conhecer o céu hoje? Quem sabe eu não te levo hoje para conhecer o céu?" E meu pai: "Não, não, obrigado, senão eu tenho que morrer." Eu vou te levar pro céu. Quem sabe eu te levo hoje? Não, Quem sabe eu te levo? não quero ir hoje não, glória a Deus. Senão eu tenho que morrer. Você quer que papai morra? Eu lembro da sensação que eu tinha de quando eu pregava, que para mim, na minha cabeça ali, eu não estava brincando, eu estava servindo a Deus. E é claro que o meu pai devia ser bonitinho, às vezes ele gravava eu, e às vezes ele gostava, né, de gravar para depois recordar daquele momento, mas para ele provavelmente não era algo que ele realmente estava aprendendo com uma criancinha, o que ele tinha que fazer diante da palavra de Deus que estava saindo da minha boca. E isso é normal, eu não estou julgando meu pai, falando que ele não prestava atenção em mim. Ele era mais pro lado paternal, de achar bonito o que o filho estava fazendo, do que realmente sentir a palavra de Deus que estava saindo de mim. Mas eu posso garantir para vocês que eu levava muito a sério. Eu lembro às vezes que eu pedia sinais, porque eu fazia como um pregador mesmo. Ficava em pé na frente do meu pai, eu abria o culto, não sei se eu chamava hino ou não, eu acho que não. Só tinha a parte de abrir o culto ali e eu pegava a minha Bíblia, deixava ela fechada e eu pedia sinal para saber o que eu ia falar. Eu abria, lia e pregava. Para mim era algo muito sério. E bom, voltando à revolta do adolescente que eu tive, quando eu comecei a perceber que eu poderia ter liberdade, né? Comecei a buscar mais as coisas fora da igreja. A primeira vez que eu relei a minha boca em bebida alcoólica foi com 14 anos. Para mim aquilo foi tão normal, porque eu sempre via minha família por parte de pai beber, gente ficando bêbada, então para mim não era algo anormal. Agora minha mãe já tinha uma aversão muito grande por bebida e ela sempre falava: "Não se envolva com isso". Eu sempre falava para ela: "Mãe, eu não preciso beber para ser feliz". Mas a gente não escuta a mãe, né? Porque no primeiro momento é incrível, você bebe, você fica feliz, mas eu gosto muito de uma analogia que inclusive foi eu mesmo que pensei, não querendo pagar de filósofo aqui, mas eu gosto muito de pensar nas coisas da vida e tentar criar uma parábola para aquilo ficar mais fácil para eu mesmo aprender. A bebida é como se fosse cartão de crédito. Você está comprando uma felicidade que você vai ter que pagar depois. Você entendeu? A bebida, você ingere ela, sente uma felicidade, sente uma sensação de liberdade, mas não é sua. É uma sensação que foi ingerida, literalmente. Você bebeu algo e aquele componente fez você se sentir feliz. Mas amanhã você vai acordar com ressaca ruim e triste 2 vezes mais do que você estava antes. Então é algo que
Aos poucos eu fui me libertando, entendendo, mesmo depois de voltar para a igreja, eu continuei bebendo, às vezes um copo, dois, no máximo três, mas não ficava bêbado. Mas sinceramente hoje eu não tenho uma versão gigantesca, mas eu acho que é algo que eu posso ir lá beber, porque a Bíblia fala pra gente não se embriagar. Pra quê? Sabe? Pra que eu vou gastar meu tempo, meu dinheiro, minha energia fazendo uma coisa que não vai me dar nada em troco? Então, claro, talvez você possa me ver aí com a minha família no shopping, sentado ali com um copo de cerveja, mas é muito mais raro, né? E é muito menos do que eu bebia, às vezes, que eu já parei duas vezes em um hospital. Então foi um período ali realmente de muita dificuldade de entender o que eu tinha que fazer na minha vida. Porque a adolescência é isso, a adolescência, pessoal jovem que está me escutando, toma muito cuidado, porque a adolescência é a brecha que o inimigo mais se aproveita da gente, mais se aproveita de jovens, de adolescentes, de menininhas que estão conhecendo o seu corpo, de menininhos que estão conhecendo seus hormônios. Ele entra ali, ele fala: não, esse negócio de igreja não, 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 esse negócio de sexo depois do casamento, nada a ver. Bom, aqui tô eu, cara, eu tô namorando, inclusive é o que eu falei, eu não vou dar falso testemunho aqui para vocês. O filho eu não sou casado, né? Tá aqui, eu não tenho que mentir pra vocês. O meu filho tá pra nascer. Só que eu fui batizado, não sou santo, continuo pecando, continuo errando. Só que tem uma diferença muito grande de você pecar sabendo que está pecando e de você pecar sem o entendimento de que é pecado. Por exemplo, eu sempre me perguntava por que sexo antes do casamento é pecado. Nunca ninguém me explicou. As pessoas só chegam e falam: se você fizer é pecado. Cara, isso não dá vontade de servir a Deus. É muito mais gostoso quando você pega a Bíblia, você lê, você reflete, você medita, você entende o porquê não fazer e por que fazer. Por que orar? Por que jejuar? Por que eu devo me libertar de vício? Por que eu me devo me resguardar para o meu casamento? E são coisas que eu infelizmente não aprendi antes. Foi coisas que eu tive que fazer errado para depois começar a fazer certo. Então tem muita gente que olha para mim, olha para minhas marcas que eu tenho no meu corpo, olha para o jeito que eu era antes, para a forma que eu pensava, agia, falava antigamente, e pode me julgar ou até mesmo achar estranha a forma que eu venho me transformando. Eu não, né? A forma que Jesus me transformou. Só que eu fico pensando o seguinte: não seria milagre se não fosse do jeito que foi. É muito mais gostoso quando você vê um pecador se convertendo do que um justo sendo justo. O justo sendo justo, não há novidade. Agora, quando o ímpio busca a justiça, a sabedoria e é aceito por Jesus e perdoado por Jesus, é muito mais bonito. É muito mais bonito você ver alguém tatuado, não bonito da questão de física ou aparência, é muito mais bonito da questão espiritual de você ver alguém como eu e ver o que eu estou falando, que eu comecei a beber com 14 anos, que eu já fui parar em hospital, que eu forniquei, que eu tive filho antes no meu casamento e de saber que Deus, mesmo assim, ele me pegou pelos braços, me acolheu e falou: filho, é você que eu quero e eu tô aqui. Então, eu fico muitas vezes quando eu vou orar, Deus dá alguma parte para mim de eu pregar, de eu orar, e eu sempre me sinto fraco, entendeu? Pelo meu passado, por onde eu andei. Só Deus sabe as coisas que eu pensei durante esse período aí de dificuldade espiritual. Eu já cheguei até ir para centro espírita e meu pai, eu tenho que dar os parabéns aqui publicamente para ele, porque ao invés de ele me julgar, ele foi lá comigo. Porque tem muita gente que olhou para mim e me julgou, apontou o dedo diante da minha família, falando que eu era isso, que eu era louco, que eu tava ficando louco. Mas meu pai, ele foi lá presencialmente e, para ser sincero para vocês, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. A única coisa que está de errado é que eles pregam algo que já está escrito na Bíblia que não é verdadeiro. Não existe vida após a morte sem ser a vida eterna. Não existe ressurreição sem ser a ressurreição quando Jesus voltar. Fora isso, é, é só questão de crença diferente, mas eu acredito naquilo que essa palavra santa aqui fala. Então, eu cheguei para centro espírita e em certo momento eu me senti acolhido, porque as pessoas lá são mais amorosas, são mais simpáticas, sorridentes, não passa aquele ar de que você, poxa, você tem tatuagem, ninguém fica te olhando torto. E na igreja que eu vou, na congregação cristã no Brasil, muitas vezes eu me sentia julgado. As pessoas olhavam assim,
E meu braço é cheio de tatuagem. Ó, eu tenho muita tatuagem. Só que eu não me arrependo de ter feito elas, sabe? Eu não olho para elas e vejo algo monstruoso. Eu vejo as marcas do meu passado. E é até um pouco filosófico isso, porque o velho homem tá aqui marcado, ó, na minha pele. Tá marcado aqui quem eu fui, quem eu achava que eu era e achava que eu gostaria de ser. Só que na minha palavra, na minha boca, na minha atitude, no meu olhar, está o novo homem, a vontade de fazer o certo e de seguir o certo, que é Jesus. Não seria milagre se não fosse do jeito que foi. Talvez se não tivesse tatuagem, você não ia olhar para mim e parar para analisar assim, caramba, esse menino aí falando de Deus, falando que Deus fez um milagre com ele. Pois é, não seria milagre se não fosse tão absurdo assim, absurdo pra gente, né? Porque a gente costuma julgar crente pela aparência, pela forma que ele se veste, pela forma que ele anda, mas só Deus conhece intimamente o nosso coração. Eu vim aqui para falar que Deus me salvou, salvou dos meus pecados. Eu continuo pecando, é claro, porque eu não sou santo. E pecar não é só adulterar, não é só fornicar, não é só matar, não é só roubar. Pecar é você se enfurecer, você ter inveja, você fofocar é pecado. Então, para ser crente, a gente tem que pagar um preço muito alto. A recompensa não é oferenda, não, tá? Não é você ser crente em troca de algo. É você ser crente por prazer e Deus te recompensar pelo prazer dele. Porque Deus sente prazer de ver pessoas assim. Pessoas que se arrependem dos seus pecados, pessoas que vão atrás das coisas de Deus e Deus, por prazer, te recompensa. Benção é aquilo que Deus dá porque Ele quer dar. Às vezes a gente não se sente merecedor e realmente não somos. Eu gosto também de um ditado que eu ouvi que a gente nunca pode pedir para Deus aquilo que a gente merece, senão o chão vai se abrir e a gente vai direto para o inferno na mesma hora. Pois é, a gente não merece, mas Deus dá por misericórdia. Então, cara, passei por muita coisa. Tá aqui a marca aqui, ó. A marca de quem eu fui, mas está aqui no meu olhar, no meu sorriso, na minha fala, na minha atitude, na minha vontade e principalmente, cara, na obediência, porque o crente ele tem que ser obediente a Deus. Eu não era obediente a Deus, não era obediente a minha mãe, meu pai. E para você ver como que Deus transforma, que depois de eu começar a voltar para a igreja, que eu ia desde criança, eu só parei, desviei e voltei para minha casa, que sempre foi a igreja, sempre foi Jesus. Mas eu tinha dificuldade em obedecer pessoas, porque eu não obedecia o Todo-Poderoso, como que eu obedecia alguém da terra? E depois que eu me converti, ficou mais fácil, porque o caminho de Deus é isso, é obediência, e é mandamento, viu, jovem? Honra teu pai e tua mãe. Já fui muito grosso com a minha mãe, às vezes continuo sendo um pouco impaciente, mas eu sempre tenho a palavra na minha mente, no meu coração, que é o seguinte: honra teu pai e tua mãe, porque tudo que eles falaram para mim foi pro meu bem. Minha mãe nunca apontou o dedo para me julgar e para falar, olha, não faz isso não. Mas não é em questão de não fazer porque ela não queria que eu fizesse, é porque ela sabia o que que ia dar. E mãe, cara, mãe é como se fosse um pedacinho de Deus na terra, mãe e pai. Então, eu tenho muita mais facilidade de obedecer meu pai e minha mãe, muita mais facilidade de obedecer alguma autoridade, porque eu obedeço o principal, que é Deus e a palavra dele. Então, você jovem, se Deus te chamou, cara, vai lá. Não fica pensando, ah, mas o que que eu faço? Cara, Deus vai te guiar. Pode ficar em paz. Faz o seu serviço, faz a sua parte, que Deus vai te abençoar e não tem problema algum se você é tatuado, se você tem piercing, se você tem cara de isso, daquilo. Deus não olha para sua cara. Deus olha para o seu espírito. Se seu espírito estiver clamando, pedindo para Deus, Deus me socorre, ele vai te socorrer. Não vai ser seu parente, não vai ser sua mãe, seu pai. Sua mãe e seu pai pode orar, seu parente pode orar, mas quem te conhece é Deus. Então, se o seu coração está chamando, pode ter certeza que você for atrás, ele vai estar lá te esperando de braços abertos. Eu espero que Deus te abençoe, que meus testemunhos, que tem muita coisa para eu contar aqui para vocês, sejam inspirações aí para todo jovem, para toda mulher, para todo homem, para todo mundo que quiser ouvir e que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo e tchau.